Sim, Senhor, como igreja nós exercemos autoridade contra toda a obra do mal. Obrigado pela vitória da cruz do Calvário. E agora, Deus, que nós vamos abrir a palavra, nós repreendemos todo impedimento, toda distração, toda influência maligna, saia em nome de Jesus, bata em retirada todo o demônio. E nós pedimos agora, Espírito Santo de Deus, esse é o teu lugar, aqui é a tua igreja, toma posse de cada um de nós, abre nossas mentes, ouvidos e corações e fala conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos usar diversos textos bíblicos nessa noite, e nós louvamos a Deus pela vida e ministério do pastor Josué Martins. Ele pregou ontem à noite, pregou nos 2 cultos hoje de manhã, foi uma tremenda bênção. E hoje à noite, como ele já tinha compromisso marcado em outra igreja, ele foi pregar em outra igreja. E nós vamos conversar um pouco hoje sobre a vontade de Deus. Só que nós vamos conversar sobre a vontade de Deus. Normalmente a gente diz, a vontade de Deus para a minha vida. Mas hoje não é a vontade de Deus para a minha vida. Hoje nós vamos conversar sobre a vontade de Deus para Ele mesmo. Qual é a vontade de Deus? A pergunta é, o que Deus está fazendo nesse mundo? Hoje de manhã o pastor Josué usou uma palavra muito interessante. Ele falou assim, Deus tem o seu cronograma. E as coisas estão andando de acordo com o cronograma de Deus. Deus não criou uma bolinha aí chamada planeta Terra, deu um chute e falou, sai rolando aí. Não, não, não. Deus criou tudo com um propósito. E Ele tem um plano e Ele está executando o seu plano. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. E nós vamos começar aí com a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, olha o que diz os versos 9 e 10. Vocês orem assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e olha agora, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então qual é a vontade de Deus? Que nós estamos orando, Senhor, faça a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? O que Deus está fazendo? E para nós entendermos isso, nós temos que começar lá no Gênesis, por isso que nós vamos olhar bastante a Bíblia. Vai lá para o Gênesis, você vai entender isso, que antes do mundo físico, Deus criou o mundo espiritual. Isso é importantíssimo entender. Irmão, está comigo aí? Está prestando atenção? Não deixa o diabo fazer você ficar pensando no jogo do Corinthians. Não deixa o diabo ficar você pensando agora aí, na minha namorada. Não, é hora de você prestar... Isso é muito sério. Olha só, antes de Deus criar o mundo físico, Ele criou o mundo espiritual. E a essa altura havia apenas uma vontade, que era a vontade de Deus. Esse mundo espiritual que Deus criou, a Bíblia fala que são os seres angelicais. Deus criou antes do mundo físico, Deus criou miríades e milhares de seres angelicais que os serviam, apesar de que Deus não precisa de serviço de ninguém. É que Deus é amor, Deus é relacionamento e Deus sabe o que está fazendo. Amém, gente? E Ele tem os seus projetos. Ele criou, então, anjos, querubins, serafins, tudo aquela coisa bonita lá no céu, estava tudo bonitinho, tinha apenas uma vontade, a vontade de Deus, havia paz, havia tranquilidade, tudo estava uma joia. Mas de repente houve uma rebelião entre esses anjos, houve uma rebelião no céu, e é importante você ver esse texto de Ezequiel capítulo 28, vai lá comigo, Ezequiel capítulo 28, em Ezequiel 28, a partir do verso 12, tem uma palavra muito forte que fala, tem gente que pergunta, como é que surgiu o diabo? Está aí, Ezequiel 28. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Só uma coisa aqui, os irmãos sabem que a Bíblia usa às vezes linguagens figuradas, principalmente a linguagem profética, e aqui não está falando sobre o rei de Tiro, que era um homem. Tanto é que o contexto vai mostrar. Dá uma olhadinha. Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. O rei de Tiro não tinha nada disso. E olha agora,
estavas no Éden. O rei de Tiro não estava no jardim do Éden, gente. Mas como Deus criou o mundo espiritual antes do físico, lá no Éden, aquele jardim bonito que Deus criou, esse ser angelical estava lá no Éden, no jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobrias. Ele tinha muito enfeite, era muito enfeitado, muito bonito esse anjo. As pedras que ele usava, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda, e de ouro se te fizeram os engates e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Vai em frente, olha lá, tu eras o querubim da guarda, ungido. Gente, esse ser angelical era um querubim ungido, e ele estava no monte santo de Deus. Olha lá, te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, e no brilho das pedras andavas. Olha que bonito, verso 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, e olha agora, até que se achou iniquidade em ti. Este ser angelical, então isso aqui você começa a entender uma coisa, que Deus deu aos seres angelicais também um determinado poder de escolha, uma faculdade de escolha, o livre-arbítrio, e foi aí que entrou o problema desse anjo. E olha agora, na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Esse é o texto de Ezequiel 28. Mas o profeta Isaías também fala sobre essa queda de Satanás. Ainda tem um verso 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem. E olha agora Isaías 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Jesus disse, olha que interessante, aí você vê o poder e a soberania e a eternidade de Jesus. Jesus disse, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Foi aí, Jesus estava lá vendo isso aí. Olha, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Vai em frente. Tu dizias no teu coração, olha que coisa terrível que aconteceu com esse ser angelical, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no meio da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Verso 14, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Que sujeito atrevido! Serei semelhante ao Altíssimo. É aí a origem de Satanás. Verso 15, contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Jesus disse, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, e a Bíblia diz que nesta rebelião, quando Satanás foi expulso do céu, ele carregou consigo a terça parte dos anjos, que são os demônios que estão aí trabalhando no mundo até hoje, que a Bíblia chama de anjos caídos. Foi aí que surgiu Satanás. Toca em frente, olha o problema. Agora, já tinha duas vontades. Interessante. Começou a complicar. Esse ser angelical caído, ele disse, olha, eu quero ser semelhante ao Altíssimo. Irmãos, é impressionante. Você já descobriu que o homem quer ser Deus, né? O homem quer ser Deus. Ele tem essa influência, porque ele jaz no maligno. É o maligno que quer ser Deus, serei semelhante ao Altíssimo. E aí então esse ser angelical caído, que agora se tornou Satanás, o príncipe da maldade, com os seus demônios, formou o seu império. E como ele quer ser semelhante ao Altíssimo, ele começou a olhar, pera um pouquinho, o que o Altíssimo está fazendo? Eu preciso saber, porque eu quero ser igual a ele. Aí você precisa ir lá no Gênesis de novo. Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem. Esse ser caído, que queria ser semelhante ao Altíssimo, começou a olhar, o que o Altíssimo está fazendo? E ele viu o Altíssimo dizer, haja luz,
e houve luz. E quando a luz brilhou, ele falou: uau, meu lugar é nas trevas, não é aqui na luz. E de repente, ele vê o Altíssimo falar: hajam seres luminares, hajam marcadores no céu, sol, lua, estrelas, divisão entre terra e água, criam as árvores, criam os animais, e ali está aquele anjo caído, olhando de longe o que o Altíssimo está fazendo. O Altíssimo está criando algo aí, ele não estava entendendo nada. Mas de repente, depois que ele vê essa criação toda, ele fala: uau, bonito, hein? O Altíssimo sabe o que faz, olha que coisa linda. Mas de repente ele vê uma cena muito especial. Ele vê o Altíssimo se agachar e se ajoelhar na orla, na beirada, na margem de um rio. E ele fica lá olhando: o que o Altíssimo está fazendo? E o Altíssimo pega um montão de barro e começa a modelar. O Altíssimo começa a amassar aqui, e amassar ali, e esse anjo caído coça a cabeça e fala: não estou entendendo nada. O Altíssimo está brincando ali na praia, o que é isso? O que o Altíssimo está fazendo? E de repente ele vê que o Altíssimo faz um boneco. E ele vê o Altíssimo se abaixar e assoprar sobre esse boneco. E esse boneco se levanta como alma vivente, aleluia. E aí o anjo caído, Satanás, olha e fala: uau, ele criou um ser especial. E outra, ele soprou nesse ser e colocou uma vida. E não só uma vida, não havia pecado. Este ser recebeu a glória de Deus. Eu esperava um amém aí, irmão, mas tudo bem. Esse ser recebeu a glória de Deus e se levanta. E agora olha o texto: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, e o quê? Aí o diabo descobriu uma coisa que muito crente ainda não descobriu: que Deus colocou a sua glória naquele ser humano e falou: agora encham a terra da minha glória. Isso é missões, irmãos. Missões não é simplesmente arrancar gente do inferno, graças a Deus que a gente arranca gente do inferno, mas missões é levar a glória de Deus a todas as nações. Há um tempo atrás, em Cajobi, não tinha muita glória de Deus, mas agora os nossos missionários estão lá. Cada vida que é ganha para Cristo, cada novo discípulo, é manifestação da glória de Deus na cidade de Cajobi. Aí esse anjo caído, ele falou: uau, o que o Altíssimo quer fazer é fazer esse casal se multiplicar da glória dele e encher a terra. Acontece que esse ser caído, se você estudar bem o texto de Ezequiel, aparentemente ele cuidava da adoração lá no céu. Cuidava do monte de Deus. Era um querubim da guarda. Ele entendia o que é a glória de Deus. E ele falou: o Altíssimo quer pôr a glória dele em toda a terra. E aí ele falou: é melhor eu atrapalhar esse negócio. É melhor eu entrar aí e arrumar uma confusão, porque eu é que quero ser semelhante ao Altíssimo. Irmão, se você olhar, onde tem obra maligna,
é onde Satanás quer ser adorado. Você sabe que quando num centro espírita pede galinha preta, pinga, garrafa, aquilo lá eles chamam de oferenda. É o diabo querendo adoração para ele. E ele olhou ali e falou, não, peraí, eu vou atrapalhar esta glória do Altíssimo. Toca em frente. E sabe o que ele fez? Olha lá, capítulo 3. Ele aparece então muito disfarçado, muito bonito, e vai lá bater um papinho com a Eva. Gênesis 3, verso 1. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Aqui você já começa a olhar uma coisa. Olha como Satanás é capcioso. Essa pergunta aqui, ele chamou a Eva e falou, ô Eva, é isso mesmo? Como quem diz, será que essa é a verdade? É isso mesmo que Deus disse? Que vocês não devem comer de tudo? Gente, a Bíblia diz que o diabo, Satanás, é mentiroso, é pai da mentira, e quando mente fala do que lhe é próprio. Se você está andando com mentira, você está com o diabo, viu? E aí a mulher respondeu, ô serpente, do fruto das árvores do jardim, nós podemos comer. Mas do fruto da árvore que está lá no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Deus tinha dito, certamente morrereis. Olha agora a cara dura do diabo mentiroso, verso 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Nunca espere uma verdade do diabo. Irmãos, quando começou esse movimento de batalha espiritual aqui no Brasil, teve uma pessoa que fez uma apostila de batalha espiritual. E na apostila tinha um montão de parte que estava escrito assim, foi o diabo que revelou. E aí eu perguntei para um dos discípulos dessa pessoa, como é que é isso? Ela falou assim, não, a gente amarra o diabo e faz ele prometer que não vai mentir e vai falar a verdade. É brincadeira, gente, brincadeira. Brincadeira. Nunca espere uma verdade do diabo, ele é mentiroso. E ele enganou aquela mulher, e você sabe o fim da história. Infelizmente, Adão e Eva, que eram toda a humanidade, que deveriam levar a glória de Deus a todas as nações, ouviram a voz do inimigo e, de acordo com a Bíblia, entraram debaixo do comando, da influência e entraram no império das trevas. O que aconteceu aí? Agora já eram 4 vontades. E no mundo hoje, olha lá, 7 bilhões e 300 milhões de vontade. É por isso que está essa confusão, gente. É muita vontade. Uma desgraça. Mas depois que o diabo fez isso, Deus entrou em cena. E Deus entrou em cena e ele começa a dar o seu veredito. E ele começa a falar, olha, mulher, com você vai acontecer isso. Homem, com você vai acontecer isso. E aí Deus dá o veredito para a serpente, para Satanás. Presta atenção o que ele fala para o diabo. Olha lá, verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E olha o verso 15. Os teólogos chamam o verso 15 de proto-evangelho. Eu vou explicar por quê. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Olha só. Vai devagar no texto. Porém, inimizade entre ti e a tua mulher, entre a tua descendência e o seu descendente.
O descendente da mulher é Cristo. E olha só a promessa de Deus em Gênesis: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabe o que Deus está dizendo para o diabo? A palavra aqui na nossa tradução, essa aqui é a revista atualizada, está escrito ferirá. Mas eu fui olhar na língua original hebraica, a palavra correta é esmagar. Este descendente da mulher vai esmagar a tua cabeça. E você vai, antes de ser esmagado, ficar tão bravo que você vai picar o calcanhar dele. Se você assistiu aquele filme, eu achei bem interessante aquele filme do Mel Gibson, lá do de Cristo. Tem uma hora que ele mostra aquela serpente dando uma picada, mas depois está esmagada. O descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Mas, irmãos, o diabo recebeu o seu veredito. E ele ouviu aquilo e falou: espera aí, então, o filho da mulher, o descendente da mulher, é que vai esmagar a minha cabeça? E aí ele começa a levantar oposição à obra de Deus, tentando evitar que nasça o descendente da mulher. E a partir daí, então, você começa a ver Satanás colocando os obstáculos, os impedimentos, para que isto não aconteça. Mas é burro, sabe por quê? Porque o cronograma de Deus está escrito, está feito, está marcado e vai acontecer em nome de Jesus. Aleluia! Aí você começa a olhar na Bíblia, Gênesis capítulo 4. O que acontece lá? Inveja, entra vingança, e aí entra o homicídio. Esta serpente, este que quer ser semelhante ao Altíssimo, esse anjo caído, Satanás, chega lá e fala: Caim, porque ele viu nascer os dois. Ele viu que a Eva teve 2 filhos. E ele olhou para os dois e falou: qual será que vai esmagar a minha cabeça? Ele falou: por via das dúvidas, eu vou tirar 50% de possibilidade. Caim, vai lá e mata o Abel. Entrou o homicídio. Aí vai em frente, capítulo 6. A maldade, lê lá o texto, diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Sabe o que aconteceu? As vidas na mão do diabo só sabem fazer maldade. Até aqueles que fazem coisas que aparentemente são boas, lá dentro, se você olhar, está cheio de maldade. E esse anjo caído, Satanás começa a ir contra, começa a trazer desgraça, começa a trazer miséria, porque afinal de contas o mundo ficou, os seres humanos ficaram na mão dele. Por isso que a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Ele teve a liberdade dele e começou a fazer. E de repente ele vai e entra com a maldição. Deus falou: é melhor acabar com todo mundo aqui. Deus vai lá e manda o dilúvio. O problema é que Deus sabia, e Deus tinha o seu cronograma. Depois do dilúvio, o Noé planta uma videira, deu fruto, deu cacho de uva. O Noé vai lá e faz o vinho, bem fermentadão, e o Noé toma todas. Lê lá na Bíblia. Gênesis 9. E, gente, e aconteceu algo aqui. Presta bastante atenção no que eu vou falar aqui, irmãos. O que aconteceu aqui está se repercutindo até hoje no mundo e parece que hoje está mais oriçado. Porque a Bíblia diz que Cam, um dos filhos de Noé, quando viu que o pai estava bêbado, entrou na tenda do pai e viu a sua nudez.
quando você vê o verso 24, despertando Noé do seu vinho, depois que passou a bebedeira, soube, interessante, o que lhe fizera o filho mais moço. E aparentemente não foi apenas ver a nudez do seu pai. Aparentemente houve um abuso na área sexual. E disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Se você for olhar a história bíblica e a história da humanidade, as cidades de Sodoma e Gomorra foram fundadas pelos cananitas. Cidade de libertinagem sexual, cidades que foram destruídas por Deus por causa da libertinagem. O movimento do GLTB, gay, lésbica, trans, rolo, sei lá, essa meleca toda do diabo, não gosta que se fale desse texto aqui, não gosta que fale sobre Sodoma e Gomorra. E há algumas nações, Canadá, por exemplo, é uma delas, que há uma lei onde os pastores estão proibidos de pregar em Gênesis capítulo 9 e pregar em Gênesis 11, que fala de Sodoma e Gomorra, e pregar em Romanos 1, que fala contra o homossexualismo. No Canadá tem uma lei que está proibida. E estão dizendo que esse negócio está se espalhando. Eu quero que essa lei chegue aqui no Brasil. Se essa lei chegar aqui no Brasil, eu tenho bastante contato e influência sobre muitos pastores. Se essa lei for aprovada, eu vou combinar com os pastores e no primeiro domingo depois de aprovada essa lei, todos nós pastores vamos pregar em Gênesis sobre Sodoma e Gomorra, vamos pregar em Romanos 1, vamos anunciar para a polícia, vamos pregar com o carro da polícia aí na porta, e quando acabar a pregação, todos os pastores vão presos, e nós vamos fazer um congresso de pastores na cadeia. O fogo vai cair. Eu quero ver se vai ter cadeia para aguentar tanto pastor. O problema é quando o pastor fala, não. O pastor fala assim, deixa eles. Ou o pastor fala, não se mete nisso. Larga o pastorado então. Irmãos, coisa séria. Sodoma e Gomorra foram fundadas por esses cananitas. Começou a maldição, começou a libertinagem, começou o pecado. Então esse negócio dessa pouca vergonha que está acontecendo hoje, algum mês passado, na Avenida Paulista, blasfemando contra o nosso Senhor Jesus Cristo, contra o Santo de Israel, contra o Santo da Palavra, contra aquele que nós acabamos de cantar, Santo, 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 blasfemando. Nasceu aí. O que é isso? É aquele que quer ser semelhante ao Altíssimo, provocando maldade, desgraça, miséria e pecado. Além de toda essa desgraça para a humanidade, Satanás envidava todos os esforços para evitar o nascimento daquele que esmagaria a sua cabeça. Se você vai olhar toda a história de Israel, maldade, rolo, briga, contenda, morte, matança. E olha agora. Irmãos, se você faz a conta bíblica mais tradicional, esse verso aqui de Mateus 2 acontece mais ou menos, acho que 4.000 anos depois do Éden. E o diabo continua tentando impedir que nasça o descendente da mulher. Olha lá. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém, nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Acontece que este, que quer ser semelhante ao Altíssimo, sabia que o descendente da mulher esmagaria a sua cabeça. E ele tentou ao máximo
evitar. Porém, nada e ninguém poderá impedir os planos do Deus Altíssimo. Eu vou ler o próximo verso agora e você tem que gritar um aleluia daquele de derrubar a parede. Vai lá. Mas quando chegou a plenitude do tempo, no tempo de Deus, nem um segundo a mais, nem um segundo a menos, Deus controla todas as coisas, Deus está no comando, aleluia, Deus está sentado no trono, o diabo está remando contra a maré, é um pobre coitado, já está derrotado, e olha lá, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus, aleluia, o que ele fez? Enviou o seu filho, nascido de mulher. O descendente. Cadê o barulho? Aí, não entendeu. Você não entendeu. Você não entendeu, não é possível. O descendente da mulher vai esmagar a tua cabeça. Nasceu, aleluia. Nasceu o descendente da mulher que veio para esmagar a cabeça de Satanás. Mas a essa altura ele coçou a cabeça e falou: uau, nós temos que... Ele nasceu, mas e agora? O que ele vai fazer? Irmãos, e esse sujeito atrevido, sabe o que ele fez? Jesus, o descendente da mulher, fez 40 dias de jejum e oração. Diga amém aí que você vai fazer também. E o que aconteceu no final dos 40 dias de jejum? Esse sujeito atrevido vai lá e fala: se você é o filho de Deus, se você é o descendente da mulher, faz essas pedras virarem pães. E é interessante, Jesus pega a espada do Espírito, aleluia, pega a espada do Espírito e pé na orelha de Satanás. Se és o filho de Deus, pula para baixo, pé na orelha. Se és o filho de Deus, me adore. Pé. Está escrito, está escrito, está escrito. Irmãos, o pastor Josué, nesses dias que ele pregou aqui, ele falou de algumas experiências. Crente que não lê a Bíblia, como é que é possível? Se você é um desses, ou você aceita Cristo hoje, ou você começa... Não é possível. Você não lê a Bíblia? E aí o inimigo vem te tentar, e você fica com aquela cara assim, não sabe o que fazer. Estuda a Bíblia, você vai ter muito mais fé, muito mais firmeza. Quando o inimigo vem, você dá uma na orelha dele. Está escrito. Nasceu. E outra coisa, aí ele ficou olhando então, o que o descendente da mulher vai fazer? Irmãos, tem gente, aí que está, porque não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, tem gente que acha que quando Jesus foi para a cruz, o diabo estava ganhando. Gente, o diabo, se ele pudesse, ele evitaria de Jesus ir para a cruz. Você lembra quando Jesus estava andando com Pedro e falou: ô Pedrão, a boca vai ficar quente aí, meu. O pessoal vai me prender. Vão judiar de mim, olha, eles vão me dar chicotada, eles vão me pendurar na cruz. Jesus falou, o Pedro falou: Senhor, de jeito nenhum. O que Jesus falou para Pedro? Para trás de mim, Satanás. É o diabo que não queria que Jesus fosse para a cruz. Porque na cruz, olha lá João 19:30, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse o que, irmãos? Está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Sabe o que aconteceu ali? Naquele momento, está consumado. O meu e o teu pecado foram para a cruz. Dá um aleluia aí, irmão.
Dá um aleluia mais pentecostal. Está muito batista esse negócio. O meu pecado e o teu pecado foram para a cruz. Olha o próximo verso. Eu peguei o texto de Colossenses, dá uma olhada. Ele cancelou, aleluia, o escrito de dívida. A minha dívida tinha uma lista grandona, nem o computador cabia. A lista da minha dívida, de tanto pecado, de tanta desgraça, tanta miséria. Mas na cruz do Calvário, Ele cancelou, aleluia. E eu não sei como é que você veio aqui hoje. Você pode estar carregadão de pecado. Se você se entrega a Cristo, Ele cancela tudo. Dá um amém aí. Cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando aonde? Encravou na cruz. E olha agora, Ele pagou o nosso pecado, nos libertou da condenação eterna, nos deu vida eterna, justificação. E olha aqui o que Ele fez com aquela antiga serpente. Despojando, não, pera lá, não, calma aí, lá, agora que é a parte mais legal aí, a turma do computador aí, despojando, lê comigo essa parte final que está sublinhada, vamos lá, Satanás e os seus seguidores, principados e potestades, aqui está dizendo que despojou. Sabe o que é despojar? Desarmou, tirou o poder, cancelou, despojou principados e potestades, fez isso publicamente e os expôs ao desprezo. Tem uma tradução que diz: os expôs ao ridículo, triunfando deles na cruz. Aleluia, aleluia. Oh glória, lembrei de um hino. E aí no velho, a cruz ainda firme está, aleluia, aleluia, e para sempre ficará, aleluia, aleluia. Olha essa parte agora. Pois o inferno trabalhou, Satanás rancor mostrou, mas ninguém a derribou, aleluia, pela cruz. Vai agora os batistão, aleluia, aleluia, aleluia por Jesus, aleluia, aleluia, quem triunfa é só Jesus. Esse não é batista, mas é pentecostal. Mais pentecostal que batista, sim. Triunfou deles na cruz. Mas agora, irmãos, você vai falar: mas pastor Edson, se o diabo já foi derrotado na cruz, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Acontece que Satanás já foi derrotado, mas não foi ainda de todo destruído. E eu não sei se você tem maturidade para ouvir o que eu vou falar. Acontece que Deus ainda precisa do diabo para mostrar a sua glória. Toda vez que o inimigo se levanta, manifesta o poder de Deus e ele cai. Então, se você é douto na palavra, se você está lendo a Bíblia, irmão, você está estudando a Bíblia, você sabe disso, que Deus acaba usando o diabo para manifestar a glória dele. Quanto mais o diabo se manifesta, mais a glória de Deus brilha. E eu descobri uma coisa: o diabo é perseverante, ele já está destruído, já está derrotado, mas ele, como não está de todo destruído, ele continua. É a história daquela irmã. Tinha uma irmã na igreja, sabe aquela irmã bem positiva? Ela era positiva para tudo. Tudo ela era positiva. E você sabe que na igreja tem essa mulher positiva, mas tem também aquela turma do dom de língua comprida.
E a turma do dom de língua comprida chegava para ela: irmã, você viu a mensagem do pastor Edson hoje? Aí aquela irmã falava assim: não, mas aquela parte foi boa. Aí o outro chegava para a mesma irmã: irmã, a irmã viu aqueles 4 assoprando aqueles negócios lá? Para que aquele barulho todo? Aí essa irmã positiva: não, mas foi uma bênção, o louvor ali. Ah, mas você viu aqui? E começa isso, critica aquilo. A irmã sempre falava, foi uma... Então esse pessoal da língua comprida ficou bravo com essa irmã. E um dia uma outra irmã chegou para ela e falou: ô irmã, você só vê coisa boa em tudo? Falou para ela: qualquer dia você vai ver alguma coisa boa no diabo. Ela falou: pois eu vi. E ela falou: o que de bom você viu no diabo? Ela falou: o diabo é perseverante. É verdade ou não é? Ele não dizia, eu sei disso. Ele é perseverante, já está derrotado, mas como ele sabe que não está de todo ainda destruído, ele continua fazendo as dele. Sabe o que ele está tentando fazer, gente? Esticar o tempo dele na terra. Olha esse texto. 1 Coríntios 15, verso 24. Então virá o quê? Quando? Vai vir o fim, gente? Vai vir o fim ou não? Está perto ou longe? Quando vai ser? A Bíblia fala quando vai ser o fim. Tem gente que não sabe. Quando é que vai ser? Está aí, ó. Quando? Quando ele entregar o quê, irmãos? Aí está falando de Jesus. Então aqui você vai aprender uma lição para o resto da sua vida. Se alguém te perguntar o que Deus está fazendo na terra, Ele está construindo um reino. E esse reino é formado, presta muita atenção, eu falei isso domingo passado, vou repetir aqui. Esse reino é formado de vidas que saem do domínio das trevas, aceitam a Cristo, nascem de novo e são transportadas. Domingo passado você aprendeu que Deus tem uma transportadora. São transportadas para o reino do seu Filho amado. Então, Deus está completando um reino. Virá o fim quando Ele entregar o reino a Deus. Irmão, eu descobri o dia da volta de Cristo, irmão. O pessoal diz: ninguém sabe. Eu sei. Você quer saber? Está na Bíblia o dia da volta de Cristo. Irmãos, e presta atenção nisso. Está o ano, está o mês, está o dia e a hora. Quer saber? Mateus 24, 14. Está escrito lá. Eu acho que você não quer saber porque não correu na tua Bíblia, né? Você sabe de cor. Eu, se fosse você, eu corria na Bíblia. O pastor está dizendo que ele sabe, vai estar escrito na Bíblia o dia. Mateus 24, 14 está dizendo assim: que este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações. Olha as bandeiras aí. Será pregado em testemunho a todas as nações. E então? Amém? Quando a última pessoa... Sabe que ano vai ser? No ano em que a última pessoa da última nação ainda não alcançada se entregar a Cristo. Sabe que mês vai ser? No mês em que a última pessoa... Sabe que semana? Na semana, sabe que dia? No dia que sabe que hora? Na hora. Amém, gente? É por isso que a gente quer... Você quer apressar a volta de Cristo, irmão? Agora, crente que gosta do diabo não quer fazer missões. Sabe por quê? Quanto menos missões, mais você estica o tempo de vida do diabo. Eu olho o diabo, já está derrotado. Eu olho o diabo como um sujeito na UTI. Ele está lá tudo entubado. Está lá. Está tudo entubadão lá.
E o que o mantém vivo é o oxigênio. E eu cheguei à seguinte conclusão: a falta de compromisso dos crentes é o oxigênio de Satanás. Crente que não dá oferta para missões, crente que não ora pela obra missionária, crente que não ganha almas para Jesus, está injetando ar lá na coma. Então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. E agora a explicação: pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E olha essa frase aqui: o último inimigo a ser destruído é a morte. Você sabia que a morte não foi destruída ainda em termos físicos? Você vai morrer, tem gente morrendo, porque a morte ainda não foi de todo destruída. Vai chegar o dia, vai lá. Por quê? Ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isto não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Deus submeteu todas as coisas a Cristo. E olha agora: quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho, note que aqui está falando de Jesus como homem, o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Vai voltar a ter apenas uma vontade, diga aleluia aí. Amém? Sabe o que Deus está fazendo nesse mundo? Ele está resgatando a sua vontade, o seu plano na vida de todo ser humano. Acabou aí ou tem mais alguma coisa? Tem um texto muito importante. Olha o chamado do apóstolo Paulo. Quando Jesus chama Paulo, ele fala assim: eu estou te livrando do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Eu te envio para quê? Olha lá, para 3 coisas. Primeiro, para abrir-lhes os olhos. Cada pessoa sem Cristo está cega espiritualmente. Abrir-lhes os olhos. Segunda coisa, convertê-los, olha lá, das trevas para a luz. E olha a terceira coisa: e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Sabe o que quer dizer isso? Aceitar a Cristo implica essas 3 coisas: abrir os olhos espirituais, sair das trevas para a luz, sair do poder de Satanás para o poder de Deus. É por isso que Jesus falou: vão fazer discípulos em todas as nações. Você entendeu agora por que a nossa igreja é uma igreja missionária? E você entendeu agora porque está cheio de igreja aí que não quer fazer nada por missões? Mas eu me lembro, quando eu me tornei pastor dessa igreja, uma vez por ano, olha que vergonha, gente, uma vez por ano, eu recebi um pacotão, uma caixa cheia de papelada, que vinha da nossa junta de missões mundiais. E eu pegava aquela caixa e eu abria. Irmão, eu falava: não sei porque que esse pessoal fica mandando essa papelada para mim. Irmãos, eu não entendia nada. Mas ali eu começava a ler: é para fazer o culto de missões. Irmãos, como eu não sabia nada, sabe o que eu fazia? Eu punha uma mesa na porta da igreja, não era esse templo, era outro templo. Eu punha uma mesa, pegava essa papelada toda, punha lá na mesa, e eu procurava fazer o tal do culto de missões. Aí eu chegava aqui: irmãos, vamos cantar o hino. Eis os milhões que em trevas dão medonhas. Acabava de cantar o hino, agora eu vou pregar. Abri a Bíblia: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Irmão, é para dar folheto, hein? Distribui folheto por aí. Olha a minha visão missionária: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Irmão, dá folheto aí. E aí eu fazia o culto.
e falava, irmãos, lá na saída, na porta, pega, tem um montão de papel lá, pega e vai ler, que é alguma coisa que está acontecendo aí no... E mandava tirar uma oferta. Aí eu falei, irmãos, vamos tirar uma oferta agora para a nossa junta, para os nossos missionários. Nem sabia quem era missionário, quem não era, não sabia onde estava, onde não estava, e tirava uma oferta. Gente, naquela época lá, dava aí alguns merréis. Quem é do tempo dos merréis, hein? A pronúncia correta é 1.000 réis, não merréis. Você sabia que a nossa moeda chamou réis uma época? Era réis ou reis? Você falou réis, tá, Will? Você é desse tempo? Irmão, aí na segunda-feira eu falava para o tesoureiro, tesoureiro, manda o dinheiro lá para a junta, e era um dinheirico de nada, gente, manda lá para a junta. Aí eu sentava na minha cadeira e falava assim, esse ano já fizemos missões, agora só ano que vem. E o diabo falava, aleluia. Eu não sei se o diabo fala aleluia ou não, mas ele gostava desse negócio. Ele gostava. Glória a Deus que a nossa junta mudou. Diga amém aí. Hoje a junta está conectada com as igrejas estão tendo consciência, Deus está mudando. Aleluia por isso. Mas naquela época era assim. Agora, lamentavelmente, ainda há algumas igrejas e pastores, e pasmem, alguns de vocês que estão me ouvindo, não acreditam no que eu estou falando aqui. Pastor, eu acredito em tudo. Você acredita se você faz. Está fazendo discípulo? Irmãos, é minha história. É minha história. Pastor Carl Horton, mais ou menos nos anos 80, passou aqui em nossa igreja. Ele era líder de um ministério chamado Igreja Dinâmica. Me chamou, o meu gabinete era aqui atrás, me chamou, pastor Edson, a chave para conquistar uma cidade, a chave para avançar o reino, são grupos pequenos e o discipulado individual. E ele perguntou para mim, você crê? Creio. Mas ele esqueceu de fazer a segunda pergunta. Você vai fazer? Eu creio, mas não fiz. Irmão, você crê que tem que fazer discípulo? Está fazendo? É por isso que eu quero te convidar. Nós temos o treinamento para líderes aqui na igreja. Você vai ser um líder de grupo pequeno, diga amém aí. Você vai abrir a tua casa vai ser um lugar de bênção. Deixa eu contar uma história. Quando esse irmão Carl Horton viu que eu falei, é verdade, tem que fazer discípulo, e quando ele viu que eu não fiz nada, ele chamou um dos líderes que era membro da nossa igreja, e foi lá para Santarém, pregar numa conferência lá. Lá em Santarém ele encontrou um pastor chamado Abe Hilber. Fez igualzinho fez comigo aqui. Chamou o Abe Hilber na salinha. Abe, o negócio é grupo pequeno e discipulado individual. Você acredita? O Abe falou, acredito. E aí ele perguntou, vai fazer? O Abe falou, vou. A igreja do pastor Abe Hilber hoje tem 70.000 membros na cidade de Santarém, uma cidade com 230.000 habitantes. E eu estou arrependido. Eu estou arrependido. Deus já me perdoou. E eu falei, Senhor, esse pouquinho de tempo que eu tenho, porque eu já estou sendo oferecido em libação. Oh, glória! Alguns nem entenderam essa terminologia aqui. Os que lê Bíblia sabem o que eu falei. Quem não lê Bíblia está falando, pastor, que negócio de libação é esse aí? É o novo sabonete, libação?
Nem sabe o que é isso. É que quando Paulo estava velhinho, eu não posso falar que Paulo estava velhinho, sabe por quê? Irmãos, só um segredinho aqui, querido, eu vou ter que falar isso aqui. Eu já passei da idade que Paulo morreu. Dizem que Paulo morreu com 66, eu estou com 67. Então já estou sendo oferecido em libação. Vai ler a Bíblia em Timóteo, você vai ler isso aí, irmão. Eu decidi, pelo menos nesse tempinho de vida, eu vou tentar recuperar 40 anos perdidos. Apesar de uma coisa, não foram perdidos, não. Como Deus é bom. Porque eu comecei a sentir um peso de consciência, irmãos. Porque eu comecei a falar, gente, será que esses 40 anos eu não fiz nada? Aí Deus, em graça e misericórdia, começou a me lembrar de algumas coisas que eu fiz. Uma delas, eu sem saber desse negócio de discipulado, chamei os diáconos e líderes da nossa diretoria, da nossa igreja, quando eu me tornei pastor aqui, há 40 anos, não, 40 não, foi em 76 que eu me tornei pastor aqui. Nós estamos em 39 anos. Chamei os diáconos da nossa igreja e a diretoria, e falei para eles, irmãos, eu quero andar com os irmãos. Nós vamos nos reunir uma vez por semana para orar, para crescer e para abençoar a nossa igreja. Tá bom? Tá. Marcaram o dia, segunda-feira à noite. Comprei um livrinho perigoso chamado A Senda do Calvário. Se você não leu ainda, leia. Peguei esse livrinho, coloquei na mão desses 12 homens, acho que eram 12 ou 13, uns 14, sei lá. Pus o livrinho na mão deles e falei para eles, olha, domingo, para segunda-feira que vem, leia o primeiro capítulo e a gente vai conversar aqui. Segunda-feira, nos reunimos. E aí, como é que foi o primeiro capítulo? Um deles falou assim, pastor, esse livrinho é sério, hein? Falei, claro, irmão, eu não ia dar porcaria para vocês. É muito sério. Aí discutimos o capítulo. Vamos orar. Antes de orar, diácono, membro da diretoria da igreja, falou, pastor, por favor, eu preciso de ajuda. Falei, o que aconteceu, irmão? Falou, pastor, todo domingo, vocês me veem de braço com a minha esposa aqui. Todo domingo me vê, todo primeiro domingo, dando ceia. Mas lá em casa nós brigamos igual gato e cachorro. Nós temos cama de casal só para inglês ver. Ela dorme na cama de casal, eu durmo em outro quarto. Eu aproveitei e falei para aqueles líderes, irmãos, o que se fala aqui, morre aqui, hein? Se eu souber que essa notícia desse nosso querido irmão que está abrindo o coração vazou desta sala, eu vou descobrir onde vazou e quem vazou vai ser disciplinado pela igreja. Temos que ter amor, responsabilidade, e respeito e confiabilidade. Falei, vamos orar pelo nosso querido irmão aqui. Irmão, vamos orar por você aqui agora. Eu falei, depois eu vou tratar com esse meu irmão. Irmãos, Deus fez um milagre no casamento daquele irmão. Restaurou, ele deu testemunho publicamente pedindo perdão para a igreja. Mas aí vamos ler o segundo capítulo para segunda-feira que vem. Segunda-feira seguinte. Que tal o segundo capítulo? Pastor, esse livrinho aqui é meio pesado, não é, pastor? Falei, claro, não ia dar porcaria para vocês. Aí estudamos o segundo capítulo. Vamos orar. Um deles, pastor, preciso de ajuda. Eu briguei com o meu genro, estou com raiva dele, e para dizer a verdade aqui, eu quero matar o meu genro. Diretoria da igreja. Irmãos, naquele grupo de diáconos, era um rolo em termos de... não sabiam vida cristã. Mas Deus começou a fazer um milagre. Irmãos, esses homens começaram a santificar a vida. Começaram a crescer. Quando terminou o livrinho, eles falaram, pastor, e agora? Vai trazer um novo livro? Eu falei, não, segunda-feira que vem traz só a Bíblia.
Irmãos, comprei 4 mapas. Adivinha que mapas eu comprei? Você não aprendeu, hein? Eu comprei o mapa de Santo André, pus nessa parede. Comprei o mapa do estado de São Paulo, pus nessa parede. Comprei o mapa do Brasil, pus nessa parede. Comprei o mapa mundi, pus nessa parede. Quando eles entraram na sala, abre a Bíblia em Atos 1:8. Irmãos, eu antes de fazer o barulho aqui, eu fui garantir que a minha diretoria, que os meus diáconos, que os meus líderes fossem andar comigo. Irmãos, eu não vou aceitar diácono, líder da igreja que não anda comigo. É melhor procurar uma igreja que você vai andar com o seu pastor lá, mas se quer estar comigo aqui, vai andar comigo. Aí mostrei para eles o Atos 1:8. Os homens pegaram fogo, gente. Aí vim para o púlpito e falei, irmãos, eu quero pregar sobre a visão da nossa igreja. Falei, a nossa igreja, a partir de agora, vai fazer isso. Sabe o que acontece, irmãos? Infelizmente, crente que não lê a Bíblia, não tem a mentalidade do reino. Por exemplo, acontece que eu tenho a mentalidade do reino, mas eu sou administrador de empresas. Eu entendo a mentalidade mundana. Quando o pastor André estava falando aqui, eu estava sentadinho ali. A nossa igreja, nesse último ano, investiu 1 milhão em missões. Se eu tenho a mentalidade do mundo, sabe o que eu ia falar? 1 milhão? Devia comprar o terreno aqui do lado. Devia comprar o outro terreno ali. Devia ampliar aqui não sei o quê. Irmão, a mentalidade do mundo quer pôr dinheiro nas coisas do mundo, perecíveis que vão ficar aqui. Não, irmãos. Nós estamos pondo dinheiro na mão dessa turma aí, que está transformando esse dinheiro em algo eterno. Diga amém. Dá um aleluia, irmão. Em algo eterno. Que vale muito mais. Aí cheguei para a igreja, passei a visão. E os irmãos sabem disso. Infelizmente, em nossas igrejas, tem gente que quando não concorda com o pastor, em vez de ser honesta e chegar lá e falar, pastor, não concordo, ela começa a fazer o fuxico lá na porta. Aí não deu outra. Tinha uma irmã lá que tem um dom de língua comprida, ela chegou para um diácono. Olha para quem que ela chegou. Irmão, você viu o pastor? O pastor está louco. Que história é essa de Jerusalém, essa loucura de confim da terra? Que loucura é essa de mandar dinheiro para missões? Que loucura é essa aí? Irmãos, aquele diácono que estava andando comigo falou, louca está a irmã. O pastor está obedecendo a Bíblia e nós vamos com ele. Irmãos, o que eu queria contar é o seguinte, desse grupo, eu vou dizer os nomes aqui que alguns vocês conhecem. Os que se tornaram pastores. Por isso que é perigoso andar comigo, hein? João Orvati, Zezinho Bueno, Antenor Slonzo, tem 2 netas dele aqui. O Duvaldo, Guilherme, está aqui. Rubens Marins. E os que não se tornaram pastores, eu vou citar o nome deles. Os filhos viraram pastor. Pedro Neri, pai do Silas Caminada. Fábio Conceição, pai do pastor Eliezer. Dario Breder, pai do pastor Gilson Breder. Aí Deus me deu um cafunézinho, dizendo, meu filho, você é ruinzinho, mas lá atrás você fez alguma coisinha boa. Sabe qual é a ideia? É investir em vidas. É por isso que eu estou falando aqui, irmão, nós vamos fazer discípulos, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Agora, alguns querem continuar com a mentalidade desse mundo. É a tal história, estão fazendo um concurso do sujeito mais rico do cemitério. Gente, o que tem de cara rico no cemitério é interessante. É muito interessante. Você entendeu alguma coisa desse sermão hoje? Que eu acabei aqui já.
Entendeu a vontade de Deus? Irmãos, vamos fazer o reino. Irmãos, nós estamos numa batalha espiritual. Nós não estamos aqui, não é hora, irmãos, de piquenique, acampamento, não é hora de festa da pipoca, festa da laranja. Não, não, não. É hora de entrar na batalha, de fazer discípulos, de ganhar almas, de entrar no jejum, de entrar na oração, fortalecer as famílias. Viu a placa aqui? A família inabalável. Daqui 2 domingos vai começar o nosso jejum. Se você entendeu essa mensagem, você vai fazer o jejum e você vai convidar até não crente para fazer esse jejum também, porque aí ele vai se converter no meio do jejum. E nós vamos estudar esse livro, fortalecer nossas famílias, vamos começar grupos pequenos, já estamos andando em grupos pequenos, e Deus vai ser honrado e glorificado, aleluia.